cidades. Vamos ouvir primeiro aqui algumas palavras de Daniel Chapo, Presidente da República, na ocasião ali na Praça dos Heróis. Vamos acompanhar. De 3 de fevereiro de 1969 a 3 de fevereiro de 2025, são 56 anos que nos separam do fatídico atentado à bomba que tirou a vida em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, do primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, e arquiteto da nossa unidade nacional, o Dr. Eduardo Chivambo Mondlane. O macabro ato era uma tentativa do regime colonial fascista português de desferir um golpe não só à causa da libertação de Moçambique, mas de todos os povos do mundo amantes da liberdade. O funeral de Mondlane teve lugar a 6 de fevereiro de 1969, uma quinta-feira, e por decisão do então presidente da Tanzânia, Mwalimu Julius Nyerere, Eduardo Chivambo Mondlane teve um funeral com todas as honras militares devidas a um chefe de Estado e herói nacional, com direito a uma salva de 19 tiros de canhão. A Conferência dos Ministros de Negócios Estrangeiros africanos, que decorria nessa altura em Dar es Salaam, adiou os trabalhos para que os seus participantes pudessem se inclinar perante o corpo do amigo e companheiro da luta durante o cortejo fúnebre. Enlutados, milhares de cidadãos anônimos caminharam até o cemitério para prestar a última homenagem ao Dr. Eduardo Chivambo Mondlane. Apesar do abalo que a luta pela liberdade sentiu com a morte do seu arquiteto, uma certeza se manteve: a luta continua. O percurso militante da luta anticolonial de Eduardo Mondlane não foi fácil, como fácil não foi a luta pela independência no seu todo. Eduardo Mondlane estava consciente que essa vontade coletiva de transformação dos moçambicanos, que passava pela luta de libertação do jugo colonial, arrastava consigo o perigo da morte, mas também a certeza da vitória. E foi nesse desejo comum de lutar, de enfrentar o perigo e de vencer, que estava emanente dos moçambicanos, que se forjaram palavras de ordem como independência ou morte, venceremos. Compatriotas, a 3 de fevereiro foi assim o dia escolhido para homenagear os homens e as mulheres que, em circunstâncias particularmente difíceis, consubstanciadas na brutalidade do regime colonial português, entregaram-se à patriótica tarefa de lutar pela independência política do nosso país. A escolha do dia 3 de fevereiro como marco temporal para honrar, através dos heróis nacionais, todos conhecidos ou anônimos, que se entregaram à causa da liberdade, assinala o desaparecimento em circunstâncias trágicas daquele que encarnou na plenitude a luta pela independência nacional do nosso país. Neste conjunto de moçambicanos que assumiram de forma heroica os ideais nacionalistas definidos por Eduardo Chivambo Mondlane, sobressaíram alguns que, pela sua entrega, bravura, dedicação e coragem, quer na frente armada, frente política, na luta clandestina, simbolicamente congregam valores que devem ser sempre exaltados e reverenciados pela nação moçambicana, principalmente pela nossa juventude. Hoje queremos dar as boas-vindas a todos presentes nesta cerimônia, que para nós se reveste de uma enorme importância. A nossa presença nesta Praça de Heróis é para cumprirmos um dever para com o nosso país e para com a memória de todos quantos deram e continuam a dar a sua vida ao serviço deste nosso país, Moçambique. Em especial, saudamos a presença aqui de muitos dos companheiros de luta do Dr. Eduardo Chivambo Mondlane e a todo o povo moçambicano que nos acompanha pelas rádios, televisões e redes sociais do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico e na diáspora. Orgulha-nos estarmos diante de muitos dos jovens de ontem
que na guerrilha e na frente político-diplomática colocaram os interesses do país acima de qualquer outro valor. Honra-nos saber que pertence a uma geração que, em plena juventude, soube resistir a todas as solicitações para se entregar a alma e coração à causa nacional da luta pela independência do nosso país. Foi a partir do sacrifício de muitos desses combatentes, em que alguns, como Eduardo Chivan Mondlane, ofereceram a sua própria vida, e da inesgotável energia do povo que se foi erguendo o nosso Estado moçambicano, em cuja viabilidade muitos não acreditavam, pois a proclamação da independência assinavam apenas 6 meses de vida ao Estado, que acabava de se tornar independente. Por isso, homenageamos assim a todos os heróis moçambicanos, desde que caíram por Moçambique ao longo dos séculos da luta de resistência, passando pela geração dos jovens de 25 de setembro, que trouxe a independência, pela geração 8 de março, que assegurou a edificação do novo Estado moçambicano e defendeu a soberania e integridade territorial nacional até a atual geração de jovens que, dia a dia, nas suas unidades e trincheiras, defendem o nosso país da agressão terrorista que nos é movida do exterior em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Homenageamos igualmente a estes jovens, filhos desta pátria. A República de Moçambique não esquece, nem pode esquecer, a dedicação abnegada e o sacrifício dos seus melhores filhos, que por isso lhes presta esta sentida homenagem. É esta a forma de nos lembrarmos, de nos honrarmos, de retirarmos a confiança, ou melhor, reiterarmos a confiança no nosso desígnio nacional e de, ao mesmo tempo, motivarmos a juventude moçambicana para servir o país nas várias esferas. Minhas senhoras e meus senhores, caros compatriotas, lembramos hoje todos aqueles que combateram e dão o melhor de si em nome de Moçambique, num momento particular da história do nosso país. Este Moçambique livre, democrático, nascido a 25 de junho de 1975, celebra este ano o seu 50º aniversário. É um país que, à medida que se edifica, vai se impondo na arena internacional como expressão de um povo humilde, unido e trabalhador, que nesse percurso se tem distinguido pela solidariedade internacional para com a luta de outros povos oprimidos e não só. Ao longo desta história dos 50 anos de independência, os moçambicanos têm sabido enfrentar, vencer as diversas dificuldades, desde a agressão do regime minoritário da região, a guerra dos 16 anos, os ataques terroristas, até as catástrofes naturais, entre outros, mostrando uma grande resiliência e determinação. Esta luta pela nossa afirmação tem sido árdua, da mesma forma como foi muito exigente para os combatentes nas diferentes frentes que travaram na luta contra o regime colonial. A construção do Estado, em condições particularmente difíceis, tem sido uma grande epopeia e nela tomaram parte os protagonistas de diferentes gerações que há pouco fizemos alusão, que souberam aliar-se ao povo e do povo souberam buscar a força para construir um Estado soberano. Nesta grande marcha do povo, foram-se forjando princípios como a nossa unidade nacional, que continua a ser e será sempre o segredo do nosso sucesso. O trabalho honesto e a vigilância para preservar as nossas conquistas. E foram esses princípios que fizeram esses homens sobreporem o interesse individual em prol do coletivo, dando forma e consciência à utopia de reconstrução nacional deste nosso belo Moçambique. O Sol de Junho abriu o caminho para a afirmação da nossa identidade nacional e serve de ponto de partida para enfrentarmos os desafios que nos colocam na materialização dos nossos sonhos.
mas as nossas aspirações como nação não se circunscrevem à conquista e consolidação da independência política. Almejamos o desenvolvimento sustentável que permita que cada moçambicano tenha o necessário para viver, bem como o aprimoramento das instituições do Estado, que devem ser cada vez mais fortes. Temos consciência das fragilidades que ainda subsistem na nossa economia e sociedade, mas reconhecemos que fez-se um percurso positivo até ao presente momento, em que etapas muito importantes foram ultrapassadas. No entanto, ainda estamos longe de atingir o desiderato pretendido. Por isso, neste ciclo de governação, definimos como a nossa visão a implantação dos alicerces da nossa independência econômica. Uma independência econômica que exige o melhor de nós e uma recusa nossa à prática nociva como a corrupção, o nepotismo, o lambebutismo, o amiguismo, entre tantos outros males que enfermam a nossa sociedade e o nosso Estado. Ela impõe que haja em nós o respeito pela dignidade da pessoa humana, pelos direitos e deveres fundamentais, pela isenção, pela honestidade, pela integridade, pela responsabilidade, pela transparência, pela competência e, sobretudo, no serviço público ou na gestão do erário público. Esta batalha pela independência econômica, no contexto atual dos imensos desafios, impele-nos que todas as energias congregadoras sejam mobilizadas, estimuladas e aproveitadas. Significa que este combate requer a participação de todos, desde os combatentes, com a sua experiência, juntamente com a energia dos mais jovens. Povo moçambicano, materializar a agenda de edificação da independência econômica exige um compromisso de todos. Somos chamados a canalizarmos todas as forças disponíveis para a construção de um Moçambique cada vez mais harmonioso, de estabilidade política, econômica e social e capaz de oferecer iguais oportunidades a todos os moçambicanos, independentemente da sua filiação política, religiosa ou étnica. É o compromisso de fazermos um Moçambique melhor, combatendo as injustiças que ainda flagelam a nossa sociedade, dialogando uns com os outros, de todas as gerações, tendo sempre presente a necessidade premente de criarmos condições condignas para o presente e o futuro para os mais jovens e para as futuras gerações. Por isso, comprometidos com os anseios do povo moçambicano, em particular dos jovens, lideramos o diálogo político interpartidário que está em curso no nosso país. Nesta primeira fase, envolvendo os partidos políticos com assentos parlamentares, por isso, queremos agradecer a presença do líder da oposição, do segundo partido mais votado nesta praça. E, posteriormente, irá integrar ao diálogo membros da sociedade civil, das associações cívicas, das associações profissionais, do setor privado, da academia, das confissões religiosas, entre outras, para que juntos possamos encontrar soluções conjuntas para o Moçambique que queremos, com um só povo e uma só nação. Assim, queremos exortar a participação de todos, inspirados no exemplo dos nossos heróis, que tudo fizeram para a libertação e edificação do nosso Estado moçambicano. Este é um dos caminhos de procurarmos fazer as coisas diferentes para obtermos resultados diferentes no sentido positivo. Por isso, vamos trabalhar. Minhas senhoras e meus senhores, reiteramos nosso compromisso de continuar a reconhecer o papel dos veteranos da luta de libertação nacional e os combatentes da defesa da soberania e da democracia, bem como a sua integração plena nas atividades econômicas e sociais do país. Continuaremos a enriquecer as páginas da nossa história recente com o exemplo dos nossos heróis nacionais aqui presentes. E não só, um pouco por todo o país. Através do registro, documentação e divulgação da história da luta de libertação nacional como fonte de inspiração do amor à pátria pelas novas gerações, principalmente
pela nossa juventude. A terminar, queremos exortar a participação de todos os nossos concidadãos na preparação da nossa grande festa do jubileu dos 50 anos, da nossa independência nacional, para honrarmos os sacrifícios consentidos e os valores promovidos pelos nossos heróis. Que cada um de nós, na sua comunidade, associação, organização, no seu distrito, posto administrativo, na localidade, na povoação, na sua província, esteja envolvido em iniciativas criadoras para celebrar este grande momento da nossa história como uma nação. Exaltemos sempre os nossos heróis. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado pela vossa atenção e desejo festas felizes a todos. Parabéns. É meu desejo entrevistar Daniel Chapo nos próximos dias. Oxalá que tenhamos essa sorte de ter um frente a frente para discutirmos o país. Meus caros,